A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Nós temos que se santificar, porque se nós não santificar, nós não vamos ver nosso Deus. Então, o que que adianta a gente estar querendo ir para o céu e não ir para o céu? Porque nós não santifica. A nós não santifica no andar, nós não santifica no falar, nós não santifica no vestir. Nós temos que ser santificados, até no que vamos falar. Temos que falar coisas que seja agradável às pessoas. Não abrir a boca para poder falar coisas que não devem, isso não é santificação. Muitas pessoas que abrem a boca só para falar palavrão. Até parece que a boca, que o ouvido da pessoa é um pinico, que tem que ouvir aquelas besteiras que elas falam, aquelas coisas. Então nós temos que santificar no falar, no ouvir. Ouvir é muito difícil, né? Porque sempre tá falando coisas e o ouvido da gente tá ouvindo. Mas, como diz, o ouvido ouve o que quer e boca fala se quiser, né? Então, temos que fechar nossa boca, parar de falar coisas que não deve, temos que santificar, colocar roupas decentes, para não chamar a atenção das pessoas, não vestir roupas que faz com que os homens fiquem pecando. Então, nós temos que se policiar nisso daí. Tem uma palavra aqui para a consideração de vocês, que diz assim: no hebraico, Gondé, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Esta palavra deriva da raiz verbal hebraica, gondos, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Gordon aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário. Outro sim. O objetivo Gondom, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. O verbo grego onion, dons, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santa, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos três estágios: santificação inicial, santificação progressiva e glorificação.
Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou porcional. Em segundo lugar, há um estágio progressivo da santificação. Nesse mundo que o crente se despoja do velho homem e vai ser revestido do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva o último a da glorificação. Isso é o momento em que o crente será como Jesus é e receberá um corpo ressurreto, tal qual do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Segundo o estudo de 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente em plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar, praticar seus mandamentos, de modo que seja sua santa habitação. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, com um nome santo. Serafim declarar a sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Nesse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santo em nossa jornada. A Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor, por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus. Por isso, como membro do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhamos nós aos consagramos a Deus em verdadeira santidade. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributo divino que se relaciona. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz, e nele não há trevas alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributo é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-lo como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser consciente de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão condenação eterna, pois a santidade e a justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Esta palavra ela se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, glória! Quer ver o Senhor? Então santifique, santifique, para de falar mal dos outros, para de jogar praga nos outros, para de reclamar, para de brigar, para com esses costumes besta que só leva você à perdição, leva você a perder a paz com Cristo e no final você vai ficar porque Jesus está voltando para buscar os escolhidos dele. E aquele que estiver preparado
vai subir. E aqueles que não estão preparados vão ficar. Preparado é fazer igual aquelas 5 prudentes lá das virgens. Não fazer igual as outras, que a Bíblia chama de louca, que não se prepararam. E elas acabaram perdendo a salvação, acabaram não entrando no céu. Por quê? Porque elas não se prepararam. E nós já devemos estar se preparando desde o momento que nós pisamos o pé na igreja. Nós devemos estar pensando em ser melhor a cada dia, não pior. Nós temos que ir para frente, não voltar para trás. E já tem muita gente voltando para trás, muita gente saindo dos caminhos do Senhor, muita gente indo para o lado de Satanás, porque quando nós saímos da presença de Deus, nós vamos para a presença do inimigo, e o inimigo faz o que quer conosco. Portanto, a gente temos que viver no caminho do Senhor, que é um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de alegria. Para que sair desse caminho para ir para o caminho de perdição, um caminho de ruim, um caminho de desgraça, um caminho terrível, de suicida, um caminho doido? Então a gente temos que ficar no caminho de Deus, que é um caminho bom, um caminho que vai nos levar para o céu. O caminho de Satanás é o caminho que vai levar para o inferno. Você tem que escolher ou viver para Deus ou morrer para o inferno. Porque quando nós damos a vida para Deus, nós estamos vivendo a vida de Deus. Então nós seremos pessoas que vivem as vontades de Deus. Mas quando nós se entregamos ao demônio, ao diabo, nós estamos morrendo, nós estamos mortos para Deus, nós morremos, estamos vivendo para Satanás. Nós morremos espiritualmente e vivemos para Satanás, para ele fazer o que quiser nas nossas vidas, que fazer o que quiser, fazer de nós marionete, fazer tudo o que ele quer. E ele faz o que ele quer na nossa vida, e a nossa vida vai de mal a pior. E com Deus não, nós vamos viver, desfrutar da paz, porque sim, vamos passar por luta, vamos, mas isso é para que nós podemos crescer espiritualmente, para que nós possamos ter a benção nossa, porque não há bênçãos, não há vitória sem luta, e nós temos que lutar, e é na luta que nós vencemos, porque Jesus venceu, e nós também venceremos, se nós ficar do lado de Deus, não do lado do inimigo, usar as armas de Deus, não as armas do inimigo. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, meu Pai, que as pessoas, Senhor Deus, meu Pai, venham, Senhor Deus, meu Pai, querer, Senhor Deus, meu Pai, um compromisso contigo, querer a santidade, parar, Senhor Deus, de mentira, parar, Senhor Deus, meu Pai, de fofoca, de contendas, de confusão, que isso daí, meu Pai, é tudo do diabo, Senhor, são as armas dele para nos derrotar, mas se nós, meu Pai, preferimos, meu Pai, amar, Senhor Deus, ajudar as pessoas, oh, meu Pai, falar bem das pessoas, meu Pai, e se as pessoas fazer mal, falar mal, ficar, meu Pai, fazendo coisa errada, mas que nós venhamos orar por elas, não ficar fazendo o que elas fazem. Ô Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha, Senhor Deus, meu Pai, abençoar essas pessoas, Senhor, mudar, Senhor Deus, o comportamento delas, meu Pai, através, Senhor Deus, da vontade delas, porque nós precisamos também querer. Se nós não queremos, como que Deus vai nos ajudar? Nós precisamos querer, porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo, ele é um Deus que ele chega e pergunta se há lugar em nosso coração. Não é igual o diabo que já chega arrebentando, derrubando porta, entrando pela janela, fazendo a maior bagunça, não, não. Deus, ele é santo. O diabo, ele não presta, mas Deus, ele é bom o tempo todo. Nós devemos escolher o nosso Deus. Com Deus, nós não perdemos, nós ganhamos. Agora, com o inimigo, nós só vai perder. Oh, Deus amado, ensina as pessoas, meu Pai, a querer o Senhor e renunciar, Senhor Deus, o pecado, Senhor Deus. Renunciar, meu Pai, as obras da carne, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que as obras da carne não vão entrar no céu. Nós teremos que ter a obra do Espírito Santo, Senhor Deus, meu Pai. E nessa, sim, nós vamos entrar para o céu, que é paz, alegria, longanimidade, é, domínio próprio, fidelidade. Oh, Pai, são esses frutos que vai nos levar para o céu. Agora, os frutos do diabo, Senhor Deus, só vai levar nós para o inferno. Oh, Pai Todo-Poderoso, ajuda, meu Pai, com que essas pessoas venham entender isso, Senhor Deus, meu Pai. Venha, meu Pai, estar do seu lado, estar contigo, oh, Pai, para que eles venham ser, meu Pai, santificado por Ti, ó Deus. Porque senão eles nunca vão ver o Senhor.
Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem emprego, Senhor Deus, abençoa os casamentos, Senhor Deus, meu Pai, que estão falidos, abençoa, meu Pai, dá juízo para as mulheres, Senhor Deus, meu Pai, que fica, Senhor Deus, meu Pai, sem sabedoria, ô, Pai, dá sabedoria para elas, meu Pai, porque meu Pai não age de sabedoria, só age, meu Pai, com a arma do diabo, em vez de usar a arma do Senhor para conquistar, meu Pai, o casamento, ter um casamento feliz, elas usam a arma, Senhor Deus, do diabo e acaba afastando mais, meu Pai, a pessoa que ela ama, do que trazendo para perto. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, dá sabedoria para elas, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.